E fala, meus bitcoiners, como é que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E depois de um feriado até um pouco parado, mas com uma leve retomada do Bitcoin após a queda que a gente teve lá na terça-feira, a gente pode estar vendo volatilidade daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos ao longo da gente gravar esse vídeo, porque vai ter o discurso do Powell ao vivo às 10h10 aqui no horário do Brasil. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou explicar tudo isso e muito mais aqui no canal, além dos impactos que isso pode causar no mercado. Muito bem, pessoal, cortando aqui de cara para o nosso tão querido site do Investing, né? Eu acho que como as letrinhas estão pequenas eu vou colocar nessa tela aqui que fica mais fácil de ver. Daqui a 1 minuto, olha só, às 10h10 a gente vai ter o discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Geralmente esses discursos causam volatilidade no mercado e ele deve falar aí da questão da taxa de juros e toda aquela questão que a gente já conhece. Olha só, como presidente do Fed controla as taxas de juros no curto prazo, o Powell tem uma influência sobre o valor do dólar norte-americano mais do que qualquer pessoa, né? Então, consequentemente, se ele for favorável ao aumento da taxa de juros, a gente pode estar vendo uma mudança no sentimento do mercado, sem falar que a gente está no mês que vai acontecer mais um FONC, né, em algumas semanas, que é o comitê do mercado aberto, que é a reunião do Banco Central americano. Então tem esse site aqui que ele faz a contagem regressiva e olha só, faltam 13 dias. Então, como eu acho que não teve uma FONC em agosto, eu acho que teve no final de julho, foi a última. Deve até falar aqui para trás, eu não sei se eu consigo puxar, mas dia 21 de setembro é quando vai ter o próximo FONC. E olha só, a maior parte do mercado já está esperando um aumento em 75 pontos percentuais. Dependendo do discurso dele, se ele não for favorável, se ele continuar mais inflexível e rígido com relação às medidas, fato cujo qual no seu último pronunciamento há umas semanas atrás trouxe uma certa relevância para o mercado, a gente pode estar vendo esse número aumentar e consequentemente uma precificação maior do mercado. Mas eu não imagino que ele vá aumentar mais do que 75 pontos percentuais, porque a gente já teve uma melhora até considerável lá na inflação americana. Mas como na última reunião ele falou que vai continuar com um aperto monetário, redução de estímulos à economia justamente para frear a inflação, eu acho extremamente provável que ele siga dentro dessa linha de raciocínio no discurso que está começando exatamente agora, né? Então vamos ver o que está acontecendo. O Bitcoin hoje ele estava nos 19 e quase 400, né? Então ele já caiu de volta para os 19 redondo. A gente viu uma diminuição também aqui no order book, o order book mais cedo, não sei porque que não está clicando aqui, deixa eu tentar reiniciar essa página. Muito bem, eu estava de olho no order book mais cedo e eu vi que tinha bastante tokens alocados até os 18.500. Agora com o discurso que está começando, a gente viu uma secada no livro de ofertas, tanto do lado do comprador quanto do lado vendedor. Temos sim mais tokens alocados para compra do que para vendas, mas a gente repara muralhas, olha só, esses degrauzinhos aqui são muralhas de preço, ou seja, grandes ordens alocadas em um único preço, um único ponto ali exato. Consequentemente, isso é a instituição que pode estar aproveitando da volatilidade do mercado para estar manipulando, cancelando essas ordens. Então, se o preço chegar aqui nos 18.500 e essa baleia cancelar essa muralha, o preço acaba que passa direto, porque não vai ter tanto token de compra assim quanto o mercado estava achando que teria. Então pessoas que usam esses pontos falam, os 18.500 tem muito token alocado, então vou colocar meu stop nos 18.470. Se cancelar as ordens dos 18.500, passa direto para os 18.400 e pega o stop de todo mundo que acha que esse tanto de token vai segurar o preço. Então é assim que as instituições manipulam o mercado. E outro ponto que eu queria passar com a gente é o S&P 500. Vamos ver o que está acontecendo agora que o discurso dele começou, né? Até olhando aqui no curto prazo, a gente já vê um voluminho entrando, né? Desde as 9h15 da manhã até agora o mercado ele vem tendo uma queda até um pouco maior quando comparado com as últimas candles aqui dos 5 minutos. Mas o que interessa para a gente é o longo prazo. E no longo prazo a gente formou uma mínima do pânico. Olha só, a mínima do pânico aqui no dia 6 de setembro, isso foi terça-feira. E junto com esse fundo, né, esse suporte pelo menos temporário, a gente tem o que aconteceu também no mercado cripto, que a gente fez uma nova mínima do pânico com aquele crash que teve mais de 200 milhões de liquidações em alguns minutos ao longo da tarde de terça-feira.
Então a gente tem um suporte muito forte, vamos ver como que o gráfico vai segurar esse suporte. A gente já teve um repique considerável aqui ao longo do dia de ontem no mercado tradicional. O mercado cripto também já teve um repique e criou uma base de preço, e tudo vai depender como que o mercado vai agir com base nesse suporte que agora foi criado. Passando também rapidinho na nossa dominância para a análise não ficar muito grande, a gente vê ela seguindo em queda dentro da nossa zona, que é até verde, eu vou colocá-la como vermelha porque é a zona do perigo. Porque a dominância, quando ela chega nessa zona vermelha, pessoal, fica muito complicado, porque significa que os investidores eles estão muito expostos em altcoins. Então, eu acho que os 39 aqui é até o nível mais baixo nos últimos, olha só, não conseguiu chegar abaixo dos 39. Nos últimos 4 anos, né, desde 2018 a gente não viu a dominância tão baixa assim igual como está agora. E tudo isso é um hype com base na atualização do Ethereum. Muita gente se expõe em Ethereum. Se a gente pegar a própria dominância do Ethereum, né, ETH.D, a gente consegue ver que ela está subindo já há bastante tempo, ou seja, principalmente nas últimas semanas, olha só, nas últimas semanas teve uma subida aqui bem considerável, de 50% aí na dominância do Ethereum. E o que isso significa? As pessoas tentando se antecipar do movimento com base no merge que vai acontecer, mas a gente sabe que o ativo sobe no boato e cai no fato, então muito cuidado com isso, que a gente pode ver o preço do Ether, né, caindo bastante na véspera da atualização, até depois que a atualização acontecer, porque muito provavelmente as pessoas estão imaginando que depois que a atualização acontecer que o preço vai subir. Então eu acho que essa atualização já está de certa forma precificada e isso demanda atenção. Nosso Bitcoin tem um cenário interessante que eu quero passar aqui para vocês. Primeira coisa é essa mínima que a gente fez. Olha só, a gente teve essa grande queda ao longo do dia 6 de tarde e a gente chegou aqui aos 18.500, né, que foi um ponto bem forte aí de suporte. Fizemos um suporte muito forte, então esse aqui é onde está o meu stop de algumas posições que eu já andei comprando nessa queda. O meu preço médio está até aqui perto dos 19 e pouquinho, então vai ser um stop bem curtinho para mim. Olha só, um stop de 2%, então não vai ser nada que vai me pesar. E ainda assim a gente segue dentro da nossa zona verde, perto do suporte. Outra coisa que eu queria ressaltar é porque eu até falei lá no grupo do Telegram, se você não tá lá, entra, o primeiro link da descrição que a gente troca bastante ideia lá. Eu falei dessa divergênciazinha de alta, olha só, a gente tem os fechamentos em queda e os fundos do RSI subindo. Então, quanto mais o preço cai, mais gente está querendo comprar. Então a gente tem muita força vendedora aqui que não está deixando essa tendência de baixa continuar numa forma forte. Talvez a gente até tenha um canal, se a gente for traçar alguma coisa mais ou menos assim, né, um rangezinho, um canal de baixa. Canais de baixa tendem a romper para cima. E por que que eu imagino que a gente pode estar vendo um repique no preço? Porque a gente está numa zona de suporte, né? A gente está vendo que a divergência mostra que quanto mais a gente faz fundo, mais tem pessoas querendo comprar, né? Principalmente mínimas do pânico. Olha só como que cai muito o preço, a gente vê volumes grandes aqui de pessoas querendo comprar essa queda. Justamente são os investidores e também as instituições aproveitando da volatilidade do mercado para se expor mais. Rapidinho também no nosso sentimento, a gente deu uma melhorada muito boa, para ser sincero, principalmente com essa queda que a gente viu aí ao longo do dia, porque a gente chegou, a gente estava na verdade numa situação muito ruim, né? Que o nosso long short ratio aqui atrás ele estava bem alto, né? Ele estava mais de 3 compradores para cada vendedor. A gente viu uma queda no long short ratio com o aumento do preço, então a gente chegou perto de uma resistência, muita gente operando vendido. Olha só, queda no long short ratio, só que a gente também teve uma queda no open interest, ou seja, menos pessoas no mercado. Só que agora essa queda ela continuou e a gente começou a ver um aumento no open interest com queda no long short ratio. Olha só que coisa linda. Quando a gente tem queda no long short ratio e aumento no open interest, significa que as pessoas estão shortando, as sardinhas estão shortando. A gente está próximo ao suporte, que são os 18.500. A gente está na zona verde de suporte aqui também, que é uma zona onde as instituições querem atuar. As instituições já estão acumulando, né? A gente teve uma baita liquidação aqui para trás, olha só. Muita gente sendo liquidada ao longo da terça-feira. Consequentemente, as instituições elas já estão, de certa forma, expostas ao mercado com essas liquidações e com os 18.500.
E agora as sardinhas elas já estão shortando, achando que o preço ele vai continuar caindo, vai para os 10 mil dólares, né? Agora que a gente está perto de uma zona de suporte que elas estão realmente shortando. Consequentemente, as instituições que já estão posicionando têm interesse em, se o preço chegar próximo a essa zona, estopar e liquidar esses shortadores. Isso confirmaria esse cenário desse canal ou até cunha, não sei aqui, que eu passei para vocês, né? Esse desenho aqui, vamos ver se ele se confirma e como que o preço vai se portar. A gente tem essa divergência altista, a gente tem essa zona verde e ainda assim, né? Mesmo se eu tomar esse stop aqui, eu vou querer estar dolarizado para poder pesar ainda mais a mão próximo a essa zona verde, porque o preço ele já está bastante esticado, né? A gente vem caindo desde os 25 mil dólares sem fazer correções significativas. A gente já caiu aí por... Deixa eu até apagar o gráfico aqui para ficar mais fácil de ver. Por 4 semanas, olha só, 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas. E a gente ainda tá vendo uma queda com o aumento no volume, tá? Então é um cenário bem diferente e bem interessante que eu tô de olho, ainda mais visando longo prazo. E a gente ainda pode ter uma possível divergência altista, olha só, os fechamentos aqui. Agora eles estão tipo divergência tipo B, né, que os fundos aqui eles estão retos, mas se a gente cair um pouco e fechar aqui embaixo, a gente pode ter uma divergência altista com base nessa mínima do pânico, que também seria um outro setup bem legal de compra e podia até dar um fundo duplo aqui no semanal. Olha só, a gente pode fazer um fundo duplo aqui e reverter essa tendência, tá? É o cenário que eu estou de olho e é justamente por isso que o stop de boa parte das minhas posições que eu estou tomando agora nessa queda vai estar abaixo, tá? Do swing, vai estar abaixo aqui dessa mínima, porque se a gente perder essa mínima vai ter muito stop, muita liquidação. Eu quero estar dolarizado para estar pegando esse movimento de baixa. Então a análise de hoje acho que até foi um pouquinho mais longa do que a de costume, espero que vocês tenham gostado. E se não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like e comenta aí pra mim o que você acha dessa série de vídeos que eu faço de forma diária. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição. E no mais eu vou ficando por aqui, até amanhã para análise de sexta-feira e tamo junto, galera. Valeu!